A morte, uma das certezas incontestáveis da vida, é um momento que, para muitos, ainda permanece envolto de mistérios e tabus. No entanto, a maneira como uma sociedade lida com o processo após o falecimento de um ente querido, bem como os cuidados prestados ao corpo do falecido, reflete não apenas a cultura, mas também a evolução das práticas funerárias ao longo dos séculos. Neste contexto, a tanatopraxia emerge como um campo fundamental para a preservação da dignidade e do respeito no último capítulo da jornada humana. E hoje estamos aqui na Funerária Daisy, onde vamos conhecer um pouco mais sobre o processo da tanatopraxia. E eu vou conversar com a tanatopraxista Giandra Seron. A tanatopraxia nada mais é do que um procedimento que a gente faz para higienizar o corpo e preparar para os familiares terem o velório, né? Então a gente tem todos os cuidados que a gente vai fazer ali, a gente vai analisar tudo que precisa ser feito, o tempo de velório, como é que tá esse corpo. A gente vai fazer os procedimentos cabíveis para a pessoa estar velando seu ente querido sem não ter nenhum problema, nenhuma interrupção ou algum acidente no velório. A gente traz a família aqui, a partir que a família chega, a gente tem uma conversa inicial, um acolhimento do familiar pela questão da perda e tudo mais, e a gente começa a mostrar tudo que precisa e que precisa ser feito no funeral. Assim que o corpo chega, então, o primeiro lugar é aqui no laboratório, isso? A gente traz aqui para fazer a limpeza, né, do corpo, retirar todas as bactérias e para fazer a higienização e o preparo que vai precisar ser feito para o funeral. Corpos de acidente que vem mais sujo, né? Então a gente já começa higienizando e já iniciando a preparação também. Como a gente sempre trabalha em 2 ou 3 aqui dentro do laboratório, então um vai fazendo a higienização, outro vai já fazendo o procedimento, já ajeitando tudo para não demorar tanto para iniciar o velório, né? E existem alguns tabus que muitas pessoas acreditam que não são verdadeiros, como a gente já havia comentado. Muitas pessoas falam sobre a rigidez do corpo, como que é feito para que o corpo volte a... Porque muitas pessoas pensam que quebra-se os ossos e isso não é verdade, não é mesmo? A rigidez cadavérica, hoje a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza. Basicamente é feito massagem no corpo, né, para soltar a rigidez. Tanto que nem no rosto, quando está muito vermelho, alguns casos que nem quando a pessoa morre de infarto, fica vermelho assim, um rubor no pescoço, na cabeça. Então a gente faz muita massagem para drenar o sangue dali, para tirar esse rubor. E a questão de braço, mão, às vezes que também fica ali meio rígido, a gente vai massageando ali, esticando e fazendo até que solte para ficar certinho ali pro velório. Muito bem, lembrando que a tanatopraxia é um procedimento e a higienização que todo o corpo tem é outro. Muitas pessoas pensam que quando está aqui na funerária é feito algum tipo de procedimento invasivo, como retirada de órgãos, e isso também não existe, né, Giandra? Não, todo procedimento que a gente faz aqui, a gente pede autorização para a família para fazer. Né? A gente procura ser o menos invasivo possível, né, dentro do que precisa ser feito, mas não faz nada sem pedir autorização da família. Desde o momento que a família chega aqui até o final, a gente procura zelar pelo ente querido e também pela família, por conta de ser uma situação delicada, né? Tem toda a questão do luto, as fases do luto, a gente acaba estudando isso também, né, para saber como atender o familiar nesse momento. Esse é o fluido, então, usado na tanatopraxia. É feito um acesso e aí é substituído o sangue por esse fluido. Esse fluido ele serve para conservar, o que necessariamente? O fluido, basicamente, ele vai matar todas as bactérias presentes no corpo e vai conservar, fazer um pré-embalsamamento, digamos assim, para o velório, né? A questão da aspiração, ele é removido o sangue dos órgãos. Dos órgãos. Isso, é um procedimento mais rápido, né? Então a gente retira o sangue dos órgãos, substitui por fluido para conservação para o velório. A tanato é um procedimento mais demorado, é retirado daí das veias, da artéria,
não é em todos os casos que a gente utiliza. Aspiração, quase 100% dos nossos atendimentos são feitos aspiração. É necessário. Isso. Aqui no caso, o corpo foi feito a tanatopraxia. Para onde que vai o sangue, os fluidos, enfim? Então, nós temos uma fossa especial, né? Que é só para os fluidos aqui do laboratório. Como é feito o tamponamento? Porque hoje em dia você não se vê mais aparecer algodão, enfim, essas coisas. Existe alguma espécie de legislação, de estética? Como é que é? Hoje em dia a gente tem um produto específico, né, que ele vira tipo um gel, assim, digamos, para não ocorrer vazamento. Antigamente era colocado só algodão, né? Então às vezes ficava aparente ali na hora do velório, né? Aqui fica a parte de maquiagem, isso? Isso, aqui a gente tem a parte de maquiagem, que é a parte mais estética, digamos assim. Parte de esmalte também, no caso das mulheres a gente pinta a unha, né? Perfume. E também tem a parte de reconstrução facial daí, que é questão de massa e... A reconstrução geralmente a gente faz quando a pessoa morre de acidente, que às vezes tem perda de tecido, né? Ou em caso assim de UTI, que fica muito tempo com o aparelho, às vezes acaba queimando assim no lábio, coisa assim, a gente coloca um pouquinho de massa para ficar um aspecto mais natural. E para finalizar essa reportagem, Giandra, eu tenho uma pergunta que eu deixei para o final. Você como tanatopraxista, você que encara isso aí na sua rotina já há muitos anos, como você encara a morte? Então, é uma pergunta meio difícil, assim, né? Eu cresci nesse meio, né? Então, quando eu era criança, vou confessar, né? Eu tinha muito medo. Mas, como sempre foi assim, uma empresa familiar, a gente sempre conviveu com isso dentro de casa, a gente sempre falou muito abertamente sobre a morte. Então, desde criança, eu fui entendendo que a morte é uma coisa natural, né? Todo mundo vai passar por isso um dia, vai ter que enterrar algum familiar, então a gente meio que desmistificou essa coisa assim, ter medo, assim, né? E eu encaro assim de uma forma mais natural hoje por ter crescido aqui dentro. Mas tem muita gente que tem medo e, né, que nem você falou, tem pessoas que acham que a gente faz coisas absurdas aqui e não é uma coisa natural e alguém tem que fazer, né?